E aí, beleza? Bom demais? Deixa eu te falar, você já ouviu falar sobre wireframe? Não. Eu vou te explicar hoje o que é o wireframe, por que você deve utilizar e mais. Eu vou te mostrar como fazer algumas telas aqui bem básicas só para você ter noção de como é simples e como é fácil fazer. Mas primeiro de tudo, o que é um wireframe? O wireframe basicamente seria um modelo, uma representação do que você quer fazer, né, no seu software. Então vamos imaginar que você tem um sistema que você precisa ter tela de login e tela de cadastro. No seu designer final, você provavelmente vai ter uma tela ali, designer, né, com as cores já certinho, o espaçamento entre os elementos, o plano de fundo, se tiver, o texto, a fonte, tudo da melhor maneira possível, ou seja, tudo condizendo com o que vai ser desenvolvido de fato. Mas vamos pensar no seguinte cenário: você acabou de pegar o projeto com o seu cliente, você fez lá o primeiro passo de entender os requisitos funcionais e os não funcionais. Você anotou tudo isso, só que agora você precisa tirar todas essas ideias e colocar no papel, digamos assim. Uma forma de fazer isso é com wireframe, que seria você fazer com retângulos e círculos, normalmente ali em cinza e texto simples, representar o que você entendeu que o seu cliente precisa, para que você utilize também esse material, tanto para você ver se de fato você entendeu o que precisa ser feito, quanto para você sentar com o seu cliente e ver, olha, é isso aqui que você precisa, não é, o que falta, o que a gente tira. Então, o wireframe ele te ajuda nesses aspectos. Eu vou te mostrar agora como é que funciona, como é que você faz um wireframe, para que você consiga fazer de maneira bem simples. Lembrando, o que eu estou te falando aqui sobre o que é um wireframe é no meu ponto de vista, na minha experiência de uso. Muito provavelmente um designer, um UX, eles vão ter uma explicação muito mais fundamentada do que é esses aspectos, né, do que é um wireframe, por exemplo. Mas o que eu quero te passar aqui não é um curso de wireframe, é só para você saber que é uma técnica que pode te ajudar a resolver vários problemas de entendimento sobre regra de negócio para quando você vai prestar serviço ou você vai fazer um projeto para você mesmo. Quando você está em um projeto grande já tem equipe de design, você não tem que se preocupar com isso. É mais no cenário que você está começando. Poxa, quero fazer um software para mim vender. Quero fazer um portfólio. Chegou um cliente, eu preciso desenvolver algo para ele. Então isso pode te ajudar a resolver vários problemas antes mesmo de começar a colocar a mão no código. Lembre-se sempre, mão no código é uma das últimas coisas que você faz quando se trata de desenvolvimento de software. Antes você precisa entender muito bem o que tem que ser feito. Vamos partir aqui para o meu Chrome aqui. Vocês estão vendo agora a tela do Figma. Se você não conhece, não se preocupa. Mas o Figma basicamente é um software para prototipação de design, né? Então a gente consegue fazer as telas de um software e a partir daí o time de TI, o time de programação consegue pegar os elementos de cores, de formas, etc. e desenvolver a partir daí. Então a gente vai utilizar isso aqui como base. Se você não tem conta ainda, cria. Eu estou utilizando aqui a versão web, tá? Mas também tem a versão desktop. Você também pode baixar e utilizar, mas nesse caso aqui não necessita. Eu vou clicar aqui no botão Create New, Design File. E aqui ele já atualizou, se você já conhece, já deve ter visto que já atualizou também. Mas aqui embaixo a gente tem, para quem não conhece, tá? Aqui a gente tem esse menu de ferramentas. Vamos clicar aqui nessa primeira parte aqui no Frame. E aqui eu vou pegar a opção MacBook Air. Então ele abre aqui na lateral para mim as opções disponíveis, né? Dos tipos de frame. Ou seja, o frame seria a proporção que eu vou desenvolver, que eu vou criar o design. Então eu vou dizer que é para o MacBook Air, tá? As proporções correspondente ali, 1280 por 832. Eu vou nomear aqui em cima já para ser uma tela de login. Então o que acontece aqui? O que eu vou fazer? Eu vou começar a pensar como que seria a minha tela de login. Então vou pegar um modelo bem básico aqui, só para exemplificar. Antes, eu vou passar para vocês aqui a ideia. A ideia desse software aqui que eu vou fazer o protótipo, eu não vou fazer todo ele aqui com vocês aqui agora, porque também é desnecessário, porque é muita repetição. Mas seria um sistema onde voltado ao mundo do tiro esportivo, onde eu como um atleta eu quero ver os eventos que vai ter e também me inscrever em um evento, tá? E também tem outra parte do sistema que é para quem está criando o evento. Então seria 2 tipos de acesso. A gente vai fazer aqui um básico aqui do atleta que vai estar competindo em alguma modalidade. Então eu vou começar aqui fazendo uma simulação do que seria uma logo. Então eu vou criar uma bolinha, vou colocá-la ao centro aqui, mas aqui em cima.
Vou clicar aqui na ferramenta de texto aqui embaixo e vou colocar simplesmente o nome logo aqui para exemplificar que de fato isso aqui quando eu já tiver essas informações e quiser deixar isso muito mais parecido com o software final, eu já sei que isso aqui vai ser a logo e eu troco por ela no futuro. Eu vou pegar, selecionar esses dois elementos, vou apertar o Command G aqui no Mac, ou Ctrl G, e aqui eu vou simplesmente renomear para logo, porque aí eu vou reutilizar esse cara aqui em outras telas, tá? Então, perfeito. O que eu preciso mais numa tela de login? Eu preciso de campos, né? Então, eu vou pegar aqui outra forma, retângulo, vou criar um retângulo aqui, mais ou menos desse tamanho. Já vou centralizá-lo, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. E eu também preciso, normalmente eu preciso ter uma label, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o e-mail, vou colocar aqui em cima. Eu não vou me preocupar agora no tamanho da fonte, eu até posso, tá? Mas são informações que podem mudar, então, e aí fica mais a seu critério. Vou colocar aqui senha. E eu vou pegar esse mesmo retângulo aqui, eu vou mudar ele um pouquinho de cor, porque ele se trata de um elemento de um tipo diferente. Vou pegar um texto novamente, vou colocar aqui, eu vou colocar o texto entrar, que seria o texto do botão. Aí eu vou centralizar o texto ao elemento aqui, ao retângulo. Vou aumentar um pouquinho porque está muito pequeno, ficou até grande demais, mas tá bom. Maravilha. Então perceba que a gente já teria um designer de uma tela de cadastro. O que eu gosto de fazer a mais é colocar todos os elementos que eu sei que eu vou precisar no software de maneira geral. Então eu vou precisar de uma ação de esqueceu a senha. Então eu coloco um texto mais ou menos dessa forma, que eu sei que vai ser um texto com ação, né? Vou colocar aqui. Então também aqui não estou preocupado se vai ficar aqui. Esses detalhes eu vou ver depois. E aqui embaixo eu vou simplesmente colocar um texto um ainda não tem conta, cadastre-se, eu vou deixar aqui centralizado também. Aí perceba que ficou bem para baixo aqui, eu posso subir um pouquinho mais. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro elemento, que é a minha tela de login. Por que isso aqui é tão valioso? Porque só com isso daqui, eu poderia ir no meu cliente e, óbvio que não vai ser só isso, tá, gente? Mas só para você entender. Eu poderia ir no meu cliente e apresentar para ele, e aí ele poderia olhar aqui e falar, olha, você colocou ali que o usuário, né, o cliente, ele vai colocar o e-mail e a senha, mas normalmente a gente já faz autenticação, por exemplo, utilizando o CPF, ou nesse caso aqui, o número do CR, por exemplo, que é o número do certificado de registro. Pode ser que seja isso. Então, por isso que é importante, se você já tem essa informação perfeita, você já vai fazer da maneira correta, mas é só para exemplificar um dos poderes que tem isso aqui. Que você não digitou nem o linha de código, você fez um design, um wireframe, né? Um design muito simples, muito baixo nível, só para saber se de fato é aquilo que o cliente estava pensando e você também, tá? Então, assim, eu vou pular aqui, eu vou criar aqui a home, que seria a home, só para você entender um pouco melhor com mais uma tela. Então, eu vou pegar esse elemento chamado logo, eu vou colocar aqui no canto, vou diminuir um pouquinho o tamanho. E aqui, vamos supor que nesse meu sistema aqui, eu vou ter, simplesmente, eu vou ter o seguinte, falando do sistema que vai ser desenvolvido. Eu vou ter aqui uma listagem de eventos que vai acontecer, eventos que eu digo são competições de tiro esportivo. Então, imagine que quando eu entrar nessa página, o sistema vai solicitar a localização atual da pessoa e com base na região dela, cidade ou a região ali, vai filtrar todos os eventos que vai ter pelaquela região e ela vai ver isso aqui nessa primeira tela, tá? E a partir disso vai ter a tela de detalhes, onde ela vai fazer inscrição, vai poder ver as que já tá inscrito, as que são os próximos eventos, o que já participou, etc. Mas a gente vai ver aqui só o essencial para você entender. Então vamos supor que eu vou ter aqui um card onde eu vou ter as informações. Quais informações? Eu vou ter aqui uma informação da imagem, então imagem ilustrativa do evento. Eu vou trocar um pouquinho a cor, vou colocar um preto aqui.
Eu poderia também colocar imagem, mas para eu não perder tempo indo lá procurando imagem, que muito provavelmente vai trocar, eu coloco aqui só para exemplificar. E esse mesmo modelo que eu fiz ali na logo, eu posso fazer aqui também. Colocar aqui simplesmente um texto dizendo foto, só para deixar bem claro aí para o meu cliente quando eu for mostrar para ele saber que aquilo ali vai ser uma foto ali dentro, tá? Aí, aqui também eu tenho uma questão muito interessante, que é o saber até na ajuda de modelagem de dados. Então, por exemplo, quando eu olho para um card desse aqui, eu sei que vai ter o nome, então, sei lá, primeiro desafio é o presidente, vamos supor, seria o nome do evento. E aí eu começo a pensar quais são as informações que são essenciais também. Por exemplo, a data, dia 20/8/2024, por exemplo. Outra informação que é crucial é o horário de início e o horário de finalização. Então, por exemplo, das 8 às 18h30, por exemplo. Vamos supor que é o horário, né? O que mais? A localização, talvez. Então perceba, eu ainda não tenho modelagem de dados, eu ainda não tenho uma estrutura, e isso aqui pode me ajudar com a modelagem de dados e até pensar como que o sistema vai se comportar. Porque eu começo a pensar, poxa, eu tenho um nome, eu tenho a data, eu tenho um horário que vai de tal hora a tal hora, ou seja, o horário inicial, o horário final. Eu tenho o nome do clube, né? Eu também posso colocar aqui o nome da cidade. Eu posso colocar várias informações que forem relevantes para o meu usuário. E aqui, eu vou pegar esse texto, colocar aqui em cima, e vou colocar um título aqui em cima, que seria um título de sessão. Então aqui eu também já consigo ver que o sistema ele vai precisar filtrar por região, tá? Então vamos supor que eu tenho vários eventos aqui, ó. Vamos supor que eu vou ter esses eventos, e aí também vamos pegar a ideia aqui que eu vou ter outra seção aqui embaixo, que poderia ser algo como eventos que você já participou. Por exemplo, aqui estaria esses eventos. Lógico que é só uma ideia, não sei se vai ser bem isso, mas acho que você entendeu o conceito aqui do wireframe. Então, começa a desenhar, passo para o meu cliente, ou eu vejo se for para mim mesmo o software, eu vejo, poxa, é isso mesmo que eu preciso, é isso mesmo que eu imaginei a hora que eu estava tendo a ideia. Então, eu vou fazendo isso aí, tela por tela, até eu ver, poxa, é isso aqui mesmo que o sistema precisa, é isso aqui que é o meu software. E aí, a partir disso, eu começo a melhorar, a deixar esse design mais bonito, mais relevante para o meu usuário final. Aí eu começo sei lá, a colocar uma borda arredondada, por exemplo. Eu começo a colocar uma imagem aqui para dar um pouco mais de realismo. Então, eu começo a fazer melhorias. É isso que é o wireframe. Eu espero que você tenha entendido e visto o valor nesse modelo. Eu sempre utilizo quando vou fazer, principalmente projetos pessoais. Quando a equipe que eu estou não tem designer, aí também eu costumo fazer até para mostrar para o time e para os stakeholders o que precisa ser feito, e se a gente entendeu de fato o que foi pedido, tá? Então essa abordagem ela ajuda bastante. Se você já conhece, já utiliza ou não, nunca ouviu falar, vai começar a utilizar agora, ou sei lá, não viu valor nisso, acho que não é interessante, deixe aí no comentário que eu quero saber qual que é a sua opinião, já utiliza ou não, enfim, deixa aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar desse livro aqui? Esse livro aqui basicamente é um livro de algoritmo, onde o autor aqui ele tenta trazer de forma ilustrada como é que funciona o algoritmo, tá? Então ele fala aqui que é para programadores e outros curiosos, ou seja, pessoas que querem entender sobre lógica de programação. E eu tô te mostrando isso aqui porque eu deixei o link aí na descrição desse livro aí. E aí se você quiser adquirir, você adquirir por esse link, você vai estar ajudando bastante o canal a crescer e a gente a trazer cada vez mais conteúdo como esse para você. Então eu deixei o link desse e também de mais dois, que é o código limpo e também o codificador limpo, né? Então um é voltado para o programador e outro de fato é o código te ensinando a ter um código muito mais limpo e enfim, ter uma qualidade muito maior. Então se você ainda não tem, quer adquirir, se adquirir por aí vai ser muito benéfico para a gente e para você também, que é um livro maravilhoso. Então foi isso que eu tinha para passar para vocês sobre
wireframe. Se você quiser saber mais sobre isso, tiver mais dúvidas, quiser entender muito melhor, deixa também no comentário que eu posso trazer material muito mais rico, com mais informações e também com dúvidas específicas sobre isso, se você deixar no comentário. Então, a gente vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo.